Até 2017, nós aceitávamos um termo do Gmail que autorizávamos a ler todos os nossos e-mails. Era uma máquina, não era um ser humano, era um algoritmo. Mas todo e-mail que você está escrevendo, falando, não, isso aqui é particular, é privado, era lido. Até 2017. Então, Nossa super Senhora. recentemente, todos os e-mails trocados por Tava lá Gmail. no aceita os termos e Exato, condições. Exato. Você lê os termos e condições? Às vezes, sim. É interessante essa pergunta. Você vai me colocar numa situação muito difícil, porque eu dou muita orientação de que a própria lei de dados, a LGPD, né? Ela tem que mudar a cultura do Brasil, que a gente teria que ler termo de uso. Eu assumo que, em regra, eu leio até para poder criticar, até para poder analisar ou elogiar, depende, é que em regra você critica, né? Dificilmente o termo é bom no sentido de, não, é justo. Ele está coletando só aquilo que ele precisa para a atividade final. Mas eu leio para fazer uma análise. Bem que um post meu que viralizou no Instagram no meio da pandemia, lembra quando voltou a febre do Face App? Você poderia se ver de outro sexo, poderia colocar barba e etc. O termo de uso do app Face App era muito absurdo. Primeira versão, em 2019, autorizava eles usarem a sua imagem para qualquer coisa. Então imagina, a empresa é russa. Você sai do aeroporto na Rússia, tem um outdoor da Yasmin fazendo uma propaganda de um perfume, que o Face App teria vendido ali aquela sua imagem. Aí sim, hein, Rússia? Você É gostou? nóis. Sem te pagar nada. Então, É. eram absurdos os termos do Face App. A época eu li, e aí o Procon reagiu, tirou o aplicativo do ar. Inclusive, ele notificou o dono do Face App. Sabe o que ele fez? Nada, ele nem respondeu o Procon aqui de São Paulo. Aí Ele não devia estar muito preocupado, né? Ele tá na Rússia. Exato. Vai fazer o quê? Mas aí, como a gente mudou esse cenário para tirar esse aplicativo das lojas de download, porque era absurdo. Era ruim para o consumidor, para o usuário. Aquele post, então, que denunciava falando que o Face App ficava com seus dados, Era era meu. seu. Você viu? Vi pra caramba. Teve, acho que, 70 mil compartilhamentos do aviãozinho no direct do Instagram. Bateu quase 1 milhão de Eu vi views. esse post, eu excluí o aplicativo por causa desse post. É? Aham. Fico feliz, então. Que bom que a gente atingiu. Porque a ideia foi um alerta, porque aí aconteceu. O app saiu do ar, o Procon mutou ambas as plataformas de download, Apple Store e Google Store, né, Google Play, da Android e da iOS, e elas, então, tomaram 7, 8 milhões de multa, tiraram do ar o Face App. Só que ele voltou no meio da pandemia, renovado, e viralizou de novo ano passado. Um monte de ator começou a pôr, influenciadores digitais, e o pessoal começou a usar. Aí, aí que eu escrevi esse alerta, dizendo que mesmo tendo sido renovado, ainda era um termo absurdo. Porque ele falava assim, só um exemplo, o pessoal falou, não, mas o que esse termo de uso falava? Imagina um aplicativo que você vai mandar uma foto e vai se ver mulher ou homem, etc. Ele precisa coletar os sites que você navega, histórico de navegação. Ele precisa coletar a sua geolocalização, então onde você utiliza o GPS celular. Tinha uma cláusula que dizia e outros dados. Então não era nem específico, a gente nem sabia, de fato. Até hoje ninguém sabe o que era coletado. Aí eu escrevi exatamente isso. O FBI tinha investigado o Face App. O FBI investigou o Face App? Investigou. Não sabia Tem a dessa. notícia na internet, pessoal. Porque imagina um aplicativo desse tamanho e ele se tornou febre não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Por isso que o FBI entrou. E acesso a toda a galeria, né? Que você Isso, consegue. é a galeria de fotos. Não é acesso Só só a foto que é enviada. É a toda a galeria. Exato. Muitos aplicativos, inclusive de edição de foto, Fazem isso. fazem isso. E aí a gente acaba cedendo, né? Porque quer usar. Então, mas aí que volta exatamente a primeira resposta. A que custo? Será que vale a pena? Não seria melhor a gente pôr R$1 lá no Face App e não deixar ele coletar nada? Essa é uma reflexão sobre dados pessoais. Até que ponto vale a pena ter esses aplicativos que são, em tese, ou aparentemente gratuitos, mas a gente está pagando a muito custo. Eu tenho um exemplo prático sobre leitura de termo de uso. Eu fui renovar o seguro do meu carro e aí tinha um desconto absurdo se eu instalasse o aplicativo. Por qual o interesse da seguradora que eu tenho um aplicativo no meu celular? Achei estranho, porque 20% de desconto só por eu ter o app. Eu fui ler o termo de uso. E aí autorizava o app a coletar minha velocidade, geolocalização. Eu falei, opa, aqui interessa muito a minha seguradora saber a velocidade que eu estava no dia que eu sofri um acidente, por exemplo. Então, eles conseguem monitorar onde você para o carro. O próprio Waze, Google Maps indica, você parou o carro aqui.
Ele já põe, né? Até ele fixa no mapa para você encontrar o carro, não perder. Não sei como a gente perde o carro, né? Porque antigamente não tinha celular, ninguém perdia o carro por aí. Mas hoje tem essa facilidade. Mas é um dado pessoal que é arquivado lá no sistema dessas empresas e para elas interessava muito. Então, elas me dão 20% de desconto na renovação do seguro, mas se eu for acionar o sinistro num acidente e eu tiver pisado na bola, qualquer coisinha, eles vão usar isso contra mim para não pagar meu carro. Então, não valeu a pena o desconto. A mesma coisa plano de saúde, essa coleta de dados de farmácia. Amanhã, a plano de saúde pode falar, olha, vai custar mais caro, você está tomando muito aqui um medicamento que vai desenvolver uma doença, sua saúde vai ficar prejudicada. Você fala, ué, como você sabe isso? Não, você não dá o CPF na farmácia, a gente tem todo o seu histórico de compra. Vai custar mais caro. Então, nem sempre é benefício. É aí que a gente está pagando. Tirando, no caso das redes sociais, além dos dados, tem muito marketing direcionado, marketing digital, que o pessoal acaba impulsionando, pagando, e ali tem uma receita muito grande. Mas a gente paga dessa forma, então não é grátis. É muito caro. É muito mais caro do que as pessoas imaginam. Às vezes não vale a pena. Sim.